E aí, pessoal, tudo bem? Nós do marketing da Clear convidamos um jornalista super experiente para contar um pouco mais para vocês sobre a importância e a relevância de se escrever um artigo sobre algo da sua expertise profissional. Ele trabalha atualmente como repórter no Jornal da Band, mas já foi âncora da CBN por 7 anos e também teve passagem pela Rádio Vaticano e ficou 1 ano na equipe do CQC no quadro Proteste Já. Bom, sem mais delongas, vamos conferir o que ele tem para nos contar? Bom, acho que a importância vem da necessidade de levantar questões, de debater ou de propor alguma coisa, né? Uma provocação que você vai fazer sobre algum tema dentro da sua área de atuação. Os artigos científicos ou não, eles têm o propósito de trazer algo de novo, ou pelo menos provocar a comunidade daquele tema, daquela área, daquele assunto e tal, a repensar alguma coisa ou a pensar uma ideia nova. Então a gente, principalmente no ambiente de trabalho corporativo, vive sendo provocado diariamente a buscar soluções, a inovar, né? Com essa coisa de velocidade, velocidade de informação, tal, o mercado numa loucura, em época de crise, então as pessoas tentam de 1000 formas superar essa crise, aí a criatividade que fala de um lado, aí surge coisa nova do outro. A gente está sendo sempre obrigado a ter algo novo, ou a estar por dentro de algo novo, né? E por que não a gente também, então, chegar antes e propor esse algo novo, ou propor uma reflexão sobre algo que já existe, ou de repente um insight que você tem e fala, nossa, eu desenvolvi um negócio aqui, ou eu resolvi um problema com a minha equipe, que eu acho que vale a pena dividir. Você não cria concorrência com isso, pelo contrário, né? Você cada vez mais se firma como um nome e pode virar uma referência também. Na pior das hipóteses, você vai para Miami. Concordo. As mídias digitais deram, como é que eu posso dizer, deram espaço de divulgação para os artigos, que antes era uma coisa muito restrita, né? Você pega uma revista acadêmica, aquilo é uma coisa chata de se ler, como é que você vai dividir aquilo com outras pessoas, tal, né? As mídias digitais fazem com que alguém que não vai receber aquela revista, ou que não faça parte do seu ciclo de amizade, de business e tal, possa em outro país, ou em qualquer outro lugar, ou aqui mesmo no Brasil, ou algum estudante, pesquisar alguma coisa e chegar até você, né? Vocês que estão no mercado, em posição de destaque, de diretoria, por algum motivo chegaram até aí. Talvez vocês saibam o que aconteceu de diferente, né? Por que não, de repente, fazer um artigo sobre carreira, né? Que pode interessar para muitas pessoas, ou sobre os erros que você cometeu, né? Porque não há demérito nenhum em assumir erro, pelo contrário, né? Quem tem muito medo de assumir erro é porque não está muito seguro do que faz. Uma certeza a gente tenha, que vai errar. E aí, como pensar nisso? Você fala assim, mas eu não tenho uma história para contar, eu não tenho uma tese para defender, tem, né? Você vai pensar em como você resolveu o seu problema, ou como você criou uma novidade, ou da onde que você tirou aquela solução, como é que você motivou a sua equipe, enfim. Cria uma pergunta, não é uma pergunta assim, mas você apresenta um problema, você apresenta uma interrogação, você apresenta uma provocação, que tem que pegar o leitor logo de cara. Quando ele lê aquilo, ele tem que se identificar para querer continuar no texto, e porque aquilo é uma forma, no jornalismo a gente fala, né? Você tem que responder o quê, quando, onde, por quê e tal. Por que você tem que falar isso? Porque isso é o básico da fofoca da esquina. Quando alguém vai te falar alguma coisa e tal, mas quem? Não adianta você falar assim, o cara foi pego fazendo. O cara quem? Onde? Quando? Então pense nisso também. Comece apresentando essa sua ideia, dando um menu, dando um pouco do sabor do que vai ser aquele texto que você vai desenvolver. Um texto que não pode ser um texto pesado, né? Obviamente que vai ter coisas técnicas, porque é restrito, vai interessar muito as pessoas que são daquele seu meio. Mas você não precisa, né, escrever bonito, ou parecer uma coisa que você não é. A principal análise sobre o que você está escrito é no conteúdo, e não por ter usado só aquela palavra, né, esse tipo de coisa. Através do seu texto você vai debater todas as questões que estão amarradas naquele problema que você apresentou e tal. E vai finalizar o texto buscando uma conclusão, buscando uma solução, ou de repente contando a sua experiência, o seu resultado diante daquela questão, que não é uma verdade absoluta, pode ser a sua
a sua solução ali, ou o seu resultado em si, e até abrir um debate usando as redes sociais para que outras pessoas que apliquem aquilo que você está falando possam também dizer o que é que aconteceu com elas ou não. E aí o exemplo dessas outras pessoas já é o assunto do seu próximo artigo. Ler artigos também é uma coisa muito importante, porque pode ser que você leia um artigo e não se sinta satisfeito com o debate que foi feito ali, ou com as conclusões a que se chegaram, ou então que você conheça aquilo e fala, não, mas eu já fiz de outro jeito e não é assim, ou eu já fiz isso e o resultado é outro. Por que não dividir essas experiências? Né? Os artigos também são fonte de inspiração para vocês, para quem quer que queira escrever. Escrever é de uma libertação incrível, né? Porque a gente vai libertando dos medos a partir do momento que expõe algumas dúvidas, algumas inseguranças, e também vai aprendendo, porque a gente começa a querer se responder também, né? Então é uma coisa que puxa a outra. Acho que não tem com o que perder. E pode ser que se ele está complicado, você guarda ele na gaveta, depois você retoma. Não adianta querer brigar contra isso, não. Tem que ter força de vontade, e mais do que isso, não se vive sozinho, a gente tem que se comunicar hoje em dia. Né? Há muito tempo, mas hoje em dia cada vez mais. Não tem desculpa, tem que debater ideia, não tem que ter medo de errar e tal. E escrever artigo em congresso, escrever artigo em feira disso e daquilo, levar os seus conhecimentos, levar com você o nome da sua empresa. A empresa adora que você vá apresentar esse tipo de coisa, porque você está divulgando também, quer ou não, o trabalho que ali é desenvolvido. Não tem como ter algo que não seja benéfico em cima disso. Bom, acho que depois dessas dicas tudo ficou um pouco mais claro, né? Mas se ainda assim faltar aquela ajudinha para você, cá estou eu. Reforçando o recado dado na reunião de líderes, eu sou a nova produtora de conteúdo da ClearSale. Estou à disposição para te ajudar a começar, desenvolver ou até fechar aquele artigo que parece não ter fim. Então é isso, pessoal. Agora mãos à obra e vamos juntos nessa!